Fala galera, estamos aqui em mais um podcast One Day e dessa vez a gente está com a Sofia Sá, ela que é a mais nova aprovada da universidade, é o FNT. Isso. Com apenas 16 aninhos, gente, olha isso. É uma bebê, uma anjinha, mas com muita capacidade, com muito mérito, passou em terceiro lugar e é uma honra. Hoje eu vou estar aqui entrevistando ela, sabendo tudo da vida dela, né, como foi a jornada até essa aprovação, essa conquista, que é o sonho para muita gente. Eu acredito que você que está assistindo também gostaria de estar podendo contar essa história, poder falar para todo mundo ouvir a sua história de superação, de muita dedicação, de muito empenho e a conquista, porque no final o que todo mundo quer é a conquista, que é a aprovação no vestibular, não é isso, Sofia? Então me fala um pouco aí, como é esse negócio? Foi semana passada? O que foi? Saiu o resultado ontem? Saiu o resultado ontem, só que a classificação geral já tinha saído. Eu passei uma semana inteira ansiosa. Caramba! Eu me lembro, no meu vestibular, assim, eu fiz vários vestibulares, né? Eu passei em mais de 10 vestibulares, assim, em todos eu tinha isso, de ficar a noite toda antes de sair. Sendo que nessa época, eu já sou um pouco mais antigo, nem tinha internet, né? Então, assim, como é que saía? Saía no jornal impresso, né? E na rádio, né? Então, como funcionava? Tinha um vestibular da Universidade Estadual daqui, eu também fiz em outros estados, né? Eu me lembro que quando eu passei para engenharia, eu morava perto da Mirante. Então eu conversei com os caras lá para pegar a primeira tiragem do jornal, porque o jornal só ia chegar nas bancas às 6 da manhã, mas o jornal era impresso 2 horas da madrugada, né? E eu morava ali perto, então eu fiquei de plantão nos fundos da Mirante para pegar o jornal, para ver minha aprovação. E todas as outras vezes que eu passei também foi assim, foi essa expectativa, essa coisa, eu não dormi. Como foi para ti também? A família toda, como foi isso? Bom, para mim agora já tá com a IA e etc. Quando saiu a nota do vestibular, eu fui correndo pro chat GPT para perguntar minhas chances de passar. Aí fiquei fazendo tabela, planilha e situações hipotéticas para saber se eu realmente tinha chance. Eu não queria dizer para minha família, porque dizer que talvez eu passe e no final das contas não passar. Tava receosa por causa disso. Então mas tu guardou em segredo? Guardei em segredo. Caramba! Guardei em segredo. Não compartilhou com ninguém quando saiu a possibilidade, a lista de espera lá? Eu passei 3 dias, mais ou menos, vendo se eu realmente tinha chance. E depois disso eu não me aguentei e fui falar com a minha mãe. Mas Chorou? chorei demais. Gravei minha reação. Mas enfim. Cara, que massa! Tu botou lá a câmera lá pra ver a hora que saiu o resultado. Sim. E o engraçado é que eu ia usar o vídeo como motivação para os próximos vestibulares, porque eu tinha quase certeza que eu não iria passar. Mas enfim, deu tudo certo. Então, tua reação, ao invés de choro de tristeza, foi choro de alegria. Foi choro de alegria. Caramba, que massa. Parabéns, tá? Você tem minha admiração. Bom, pessoal, então, como vocês estão vendo aqui, muito consciente, muito madura também, apesar da pouquinha idade, né? Agora a gente vai ouvir um pouco aqui da história dela, né? Como foi essa questão de escola, como foi essa questão do ensino médio, se ela é daqui da capital, se ela é do interior, como foi essa tua jornada? Foi fácil? Foi um pouco mais difícil? Você estudou no interior? Você estudou na capital, escola pública, escola particular? Como foi isso? Eu sou do interior, sou de Fortaleza dos Nogueiras, um município perto de Balsas, e estudei quase a vida inteira em escola pública, só fiz o fundamental em uma escola particular pequena, que tem lá na minha cidade. Mas o ensino médio foi inteiro em escola pública. E eu vim pra cá, pra capital, pra fazer cursinho. Meu pai, na verdade, é daqui, e por isso escolhi o curso ano pra fazer o pré-vestibular. Mas foi sofrido. Caramba! Olha aí, pessoal, é um exemplo, tá? A gente não pode negar que a maioria das escolas do interior, elas têm sim uma capacidade um pouco inferior que a maioria das escolas da capital. Sim, tem bons profissionais, tem boa gestão também no interior, mas a maioria, as condições da capital geralmente são melhores, né? E quando a gente compara também particular com pública, também geralmente as escolas particulares, as instituições particulares também têm uma condição maior. Então, assim, se a gente for comparar nesse ranking, o que tu considera que foi favorável para ti? A tua jornada até tu chegar aqui, antes de tu chegar aqui, o que foi favorável, o que
O que tu considera assim? Claro, eu tenho certeza que a sua capacidade pessoal, seu interesse, sua dedicação, isso eu tenho certeza que isso foi primordial. Mas lá, o que tu acha assim que pesou bastante a teu favor, essa tua jornada lá em Fortaleza dos Nogueiras? Bom, apesar de eu estudar em uma escola pública, meus professores eram maravilhosos. Não tenho nada do que reclamar deles. Sempre me apoiaram, me incentivaram, diziam para eu estudar fora da escola. Inclusive, por influência deles, principalmente da minha madrinha, que é diretora do colégio onde eu estudei, eu fiz um cursinho online para me preparar. Mas meus professores foram o pilar da minha aprovação. Inclusive aqui no curso One, os professores são maravilhosos, toda a equipe, o suporte que eles oferecem, enfim. Sobre as dificuldades que eu tive lá, é porque começou um novo ensino médio durante o meu ensino médio. Então, a gente só tinha aula de química, biologia, uma vez por semana. E teve muitos conteúdos que eu deixei de ver, não por o professor não dar aula, mas sim por falta de tempo, de carga horária mesmo, que mudaram completamente o ensino médio. Opa! Temos agora uma surpresa, papai, mamãe. Parabéns. Tudo bom? Prazer, Henrique. Bom, temos uma surpresa para você aí durante o podcast que você merece. Realmente estou muito admirado. Eu já ouvi histórias de superação e de empenho também. A sua tá ali no hall dos primeiros ali de dedicação, né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Tu sempre quis medicina? Porque assim, você me falou que teve dificuldade na escola, que realmente não teve tanta química, tanta biologia, e é necessário. Você teve que fazer por onde? Você teve que fazer a sua parte, por fora, né? Seu professor mesmo lhe aconselhou fazer o seu extra, né? Compensar as dificuldades, né? Me conta aí, tu tinha essa força de vontade, essa garra de onde? Qual era o exemplo, qual era a inspiração? O que foi um filme? Foi um sonho? Foi uma profecia? O que te levou a querer se esforçar, assim, para fazer esse extra? Minha família. Definitivamente foi minha família, minha mãe, meu pai, sempre me apoiaram, sempre me disseram que eu teria capacidade de passar. E, sinceramente, eu não sei quando surgiu esse sonho, mas desde que eu me lembro, que eu me dei conta, eu sempre sonhei com isso, sabe? Quando eu era pequena, eu pensava em ser jornalista, bailarina, enfim, já que isso é muita coisa. Normal. Só que medicina, a partir de um ponto, eu não sei mais dizer como começou e agora estou muito realizada. Mas com certeza foi minha família, meus pais. Muito massa. Então, voltando para cá agora, né? A gente já foi lá para Fortaleza dos Nogueiras, né? Já tivemos aí um passeio. Inclusive, você falou da sua tia, que era coordenadora, que lhe ajudou. Manda um beijo para ela aí, manda um abraço para ela. Beijo, tia Rosalina, eu lhe amo muito. Muito massa. E também todos os professores também. Com certeza, desde a professora do maternal, da alfabetização, todos tiveram aí um peso nessa aprovação, todos ajudaram, desde que quem te ensinou a ler, né? Até hoje que te ensinou os cálculos mais agressivos, cada um foi proporcional, cada um em sua etapa da vida, né? Em cada série, cada um com seu grau de dificuldade. Então agora voltando para cá, para São Luís, né? Me fala aí então, quando tu chegou, né? É a vida de muita gente vem do interior, a gente recebe muita gente todos os anos que vem para cá, para São Luís, para estudar no ano e deixa o pai, deixa a mãe e vem morar aqui com 15 anos, 16, vem morar com o irmão, com o primo, com o tio, com a tia. E não é fácil sair de casa, não é fácil deixar o seu quarto, seu conforto, né? Tem tudo, às vezes tem que lavar roupa, às vezes tem que fazer comida, né? Às vezes tem que fazer comida de noite para levar para outro dia pro cursinho. Me fala um pouco como foi essa experiência, assim, teu primeiro mês, tua primeira semana aqui, como foi isso? Por que é importante te perguntar? Porque às vezes a pessoa vem passar por essa mesma situação, né? Talvez ela não aguenta, pensa em desistir. Talvez, né? É muito comum a galera pedir para voltar, sente saudade, né? Daquela estrutura, daquela situação mais cômoda, né?
Então fala aqui pra gente que pode ser que alguém esteja passando pela mesma situação que você passou lá em janeiro e você pode ser inspiração para essa pessoa. Tá bom, vou falar. Quando eu cheguei aqui, nos primeiros meses, eu sentia muita falta dos meus pais. Eu lembro que eu ligava muito para eles, dizendo que sentia saudade, às vezes eu chorava. Mas foi mais tranquilo porque eu também estava na casa dos meus parentes, da minha avó, do meu avô. Então, sou muito grata a eles por esse apoio. Só que nunca deixei de sentir falta da minha família, da minha cidade, dos meus amigos. Fez muita falta. E o que mais me deu um baque, digamos assim, foi a mudança de rotina. Foi ter que estudar mais, ter que me esforçar mais. Mas... E quando tu enfrentou lá a sala de aula? Os professores experientes, professores que já dão aula há mais de 20 anos em cursinho, tem uma pegada diferente de escola, né? Como foi isso? Foi pra ti, foi tranquilaço? Assim, eu vou tirar por mim, né? Quando eu fui morar fora pra estudar, os professores estavam falando grego na minha frente. A mesma matemática que era número, parecia que eles estavam fazendo uma matemática em mandarim, né? Era tudo muito novo, eu demorei pra me adaptar, demorei pra pegar aquela linguagem, né? Eu fui pra Teresina, no caso, né? Então, a galera lá tem um nível de estudo muito bom, né? Eu também sou do interior, né? De Imperatriz. E eu senti isso. Eu demorei um mês, assim, pra começar a entender o que os caras estavam falando. Eu entendi a aula de história, que eu nem gostava. Eu gostava mesmo era de cálculo, mas a aula de cálculo deles era diferente de todas as aulas de física que eu tinha assistido, né? Foi tranquila essa adaptação? Em partes. Eu tive muita dificuldade no começo. Parece que eu saí de uma bolha, que eu tinha uma realidade onde eu achava muito fácil e quando eu vim pra cá eu levei um baque, poxa, tem muita coisa que eu ainda não sei e foi difícil essa adaptação, principalmente porque eu sou muito tímida, muito vergonhosa, então eu tinha dúvida e eu ficava na minha, não vou perguntar, com vergonha de atrapalhar a aula, mas com o passar do tempo, com o apoio do curso One, fui me soltando, perguntando e depois foi tranquilo. Só que no começo foi muito difícil. Eu tinha que estudar o que o professor explicava em casa porque eu não estava entendendo. Mas no final deu certo. No final deu certo. Muito interessante isso que tu falou, né? É comum realmente as pessoas terem vergonha de perguntar, não fazerem a pergunta lá na hora da aula e levar para casa, né? A gente tem um exemplo que foi o oposto, né? Uma pessoa assim também do interior, né? Ela fazia pergunta demais durante a aula. Demais, ela perguntava muito. A ponto dos professores começarem a comentar nas reuniões de professores que tal aluna não deixava a pessoa dar aula, o professor dar aula de tanta pergunta que ela fazia, né? Mas em um ano ela passou em 3 medicinas, né? Particulares e uma pública, uma estadual, mas ela queria a federal. E aí com mais um ano ela passou em 3 federais, né? Então ela chegou realmente assim com dúvidas demais, era muita dúvida, e dúvidas simples, né? Só que tem uma coisa interessante que eu já percebi. Eu dei aula durante 25 anos. Esse é meu primeiro ano que eu não dou aula. Desde que eu me entendo por gente eu dou aula. Comecei a dar aula muito cedo. Eu já saí de casa dando aula. Então assim, não existe pergunta besta, né? Não existe pergunta besta, não existe pergunta fácil, né? A dúvida do aluno é sempre a dúvida de outro. E o professor bom, quando o professor é bom, ele pega aquela dúvida do aluno e ele responde ela de uma maneira que ele possa responder mais umas 10 perguntas, né? Porque ele se coloca no lugar do aluno, ele tem a empatia, o professor já está acostumado, né? Ele tem isso, ele percebe que por algum motivo ele deixou uma lacuna durante a aula e ele aproveita aquela pergunta para responder mais logo umas 10 perguntas de uma vez. E assim, o professor que ele tem a nobreza e a educação, ele tem também a obrigação de agradecer pela pergunta. Quando eu dava aula, eu fazia isso, eu agradecia, obrigado pela pergunta que você fez. Principalmente quando eu percebi que o aluno era tímido, que o aluno ele se esforçou muito, teve uma guerra interna para fazer a pergunta, e eu percebia isso no final, que eu esclarecia a dúvida dele, eu fazia questão de elogiar a pergunta. Eu falava, sua pergunta foi muito boa, graças à sua pergunta eu me lembrei de outra coisa, graças à sua pergunta você me deu uma deixa, eu desviei minha aula completa, mas para um lugar bom, né? Então minha aula ficou melhor por causa da sua pergunta, pergunte mais vezes. Eu sempre fazia isso, né? Porque a gente realmente entende
que tem aluno que é mais reservado, tem aluno que não gosta de se expor, né? Mas é isso. Então, que bom que depois você foi se soltando, né? Inclusive, o senhor fez isso comigo em uma aula sua, que o senhor substituiu o professor. Eu tava com muita dúvida em alguma coisa e eu tava com muita vergonha de perguntar. Eu gritando, batendo no quadro. Eu tava com muita vergonha de perguntar. Só que consegui perguntar e o senhor agradeceu a minha pergunta, disse que era muito pertinente e, na verdade, foi uma das primeiras vezes que eu perguntei e foi graças ao seu comentário que eu comecei a perguntar mais. Olha que massa. Então fica aí, professor. Professor penteiro, professor chato que corta aluno, que tem muito. Fica aí de exemplo, tá? Ó. Aprovado em medicina, tinha dúvidas, mesmo com essa capacidade imensa, né? Mas tinha dúvidas, né? Então, assim, todo mundo tem dúvidas na vida, todo mundo quer saber um pouco mais. Essa moça com essa capacidade extraordinária foi aprovada em medicina na UFNT com apenas 16 anos, mas tinha dúvidas. Então, assim, seja mais atento, mais empático e simpático também. E agradeça quando um aluno participa, né? A participação do aluno é uma oportunidade de engrandecer a sua aula, né? Beleza, vamos falar agora da sua carreira então, né? Já sabe o que você planeja aí seguir depois que concluir o curso, qual é a área que você quer fazer residência, tem alguma cidade, tem alguma universidade, tem alguma área que você, pelo menos dentro dos planos, pelo menos três áreas, já tem isso em mente? Ainda não. Eu não tinha pensado muito a respeito, porque para mim a aprovação ia demorar muito, era uma coisa distante, então eu não me prendia tanto ao que eu vou fazer depois. Para mim, chegar na aprovação já era, meu Deus do céu, tô quase no final, entre aspas. Mas... Tu só tinha traçado a meta até a aprovação. Isso, só que... E ali acabou a estrada. E agora tá começando outro, né? Vamos supor que tu veio de ônibus, agora tu vai de avião. É. Agora é outro voo, né? Mas tem alguma área que tu simpatiza? Eu gosto muito de neuro, de otorrino também, de geriatria também acho legal. Legal. A gente fez um One Day, a gente já fez alguns episódios. É muito comum mulher escolher pediatria. É muito comum. Pediatria e obstetrícia. É muito comum. Agora, neuro é muito massa mesmo. Eu gosto muito de estudar esse conteúdo. Eu tenho livros já publicados na Amazon sobre esse tema. É um assunto que eu gosto muito. Eu tive que estudar por conta da vivência em sala de aula, né? E aí depois eu virei palestrante e eu comecei a dar palestras para estudantes mesmo, né? Depois eu comecei a ser coach para estudantes, concurseiros. E aí eu entendi que eu tinha que estudar mais comportamento cerebral, vamos assim dizer. Eu comecei a estudar sono, hidratação, alimentação, exercício físico, química corporal. E aí sim, finalmente eu entrei na parte da concentração, foco, memorização. E aí eu comecei a palestrar sobre isso. Eu já dei algumas palestras e é um tema que eu gosto muito. Essa parte da neurobiologia, essa parte da concentração e relacionado a isso. E aí logo depois explodiu, foi o boom do TDAH, né? E é interessante porque quando eu tinha 15 anos eu descobri que eu tinha TDAH. Descobri não, desconfiei, né? Lendo a Veja. Nem sei se ainda existe a Veja, a revista. Mas eu li, tava lá nas páginas amarelas. Surgiu o TDAH, o novo boom, que nem um dia desse foi o autismo, né? E aí tinham 21 perguntas. Se eu respondesse 15 é porque eu tinha TDAH. Eu respondi 18. E aí eu fiquei naquela, né? Eu fiquei com vergonha, eu não disse pro meu pai nem pra minha mãe, mas aí depois, com 20 e tantos anos, eu fiquei com aquilo. E aí eu fui, realmente na psiquiatra. E aí novamente eu respondi, eu acho que foram 24 perguntas, e daquelas 24 perguntas já tinha 19. Eu fiquei com mais TDAH um pouco. Eu fui desenvolvendo um pouco mais, né? E aí sim, eu comecei a me preocupar um pouco mais com isso. Mas assim, o que eu fiz com o TDAH? E eu acho que você conseguiu fazer isso também, né? O TDAH, ele tem habilidades e debilidades, ele tem qualidades e tem defeitos. São condições naturais do TDAH. O que ele faz então? Ele blinda aquilo que pode ser prejudicial e ele explora aquilo que é potencial, né? Então, se eu sei que o TDAH ele tem hiperfoco, quando eu tô no meu hiperfoco e eu demoro para entrar no hiperfoco, eu demoro meia hora mais ou menos para entrar ali no nível máximo de
de concentração e profundidade em um tema, eu me isolo. Me isolo. Porque quer matar um TDAH é desconcentrar ele. Então, às vezes, eu tô aqui focadão. Aí chega alguém e fala assim: ei, levanta aí que tu tem que atender alguém. E não, ali me matou. Porque quando eu voltar, eu vou demorar mais meia hora pra minha concentração. Então, são algumas coisas que eu tive que me conhecer, que eu tive que aprender sobre mim, essa condição. E eu agradeço a Deus por ter TDAH, porque foi o TDAH que me trouxe até onde eu tô. Porque o TDAH faz parte de mim, sou eu sou TDAH. Então não tem como dizer que o que eu sou não é por conta do TDAH. Não, tudo que eu sou intenso é pelo TDAH, todo o meu hiperfoco é pelo TDAH. O TDAH ele tende a desenvolver uma grande habilidade também. Se eu sou muito bom em alguma coisa é pelo TDAH. Então é muito interessante isso. Você falou aqui agora há pouco que você foi pro interior, mas você compensou. E aí você sabe os seus potenciais, você sabe suas qualidades, é sobre isso que eu quero falar um pouco. Esse negócio de passar em medicina com 16 anos, assim, que foi? Foi a tua responsabilidade? Foi a tua maturidade? Foi a tua dedicação? Tu já falou da família. O que tu considera assim? É a tua organização? Você é uma pessoa organizada? Qual é o teu grande potencial? O que tu explora, assim? E que a partir de agora tu vai explorar mais. A partir de agora, na faculdade, você já sabe que você é isso. Foi isso que te trouxe até aqui. Chegou na rodoviária, agora tu vai para o aeroporto. Né? A brincadeira que a gente fez até agora. Tu veio de ônibus, agora tu vai de avião. O que foi teu grande potencial? O que tu é muito massa, assim? Bom, eu pensava que passar com 16 anos era coisa de gênio. Só gênios faziam isso. Eu ainda acho que é. Eu tenho certeza que não, porque eu me conheço e eu sei que muitas vezes eu errei, eu procrastinei, mas se for pra citar algo que me fez chegar até aqui, com certeza foi dedicação, claro, também muito apoio da minha família e espiritualidade, Deus acima de tudo. Foi Você é uma pessoa religiosa? Sou. Qual é a tua religião? Eu sou católica. Praticante ou ausente? Praticante. Mas vai mesmo na missa? Vou sim. Tu morava perto da igreja lá? Sim, eu morava pertinho da igreja. Geralmente quem mora perto de igreja vai todo domingo, 7 horas da manhã. Tu ia, tua mãe te mandando ou tu ia sozinha? Eu ia, fazia parte da liturgia, ajudava na igreja. Mas fez tudo? Fiz tudo. Eucaristia, crisma, eu fiz também. Eu morava nos fundos da igreja católica, né? Então eu fiz tudo e eu ia ser coroinha quando eu fui embora. Eu ia ser coroinha. Morava igreja no fundo e a revista do lado. Exatamente. Exatamente. Tu se considera uma pessoa responsável? Sim, espero. Sou responsável. Faz tudo direitinho? Faço. A mãe tem que ficar mandando o pai? Não. Se considera uma pessoa procrastinadora? Sim, considero. Deixa, vai deixando. Eu vou deixando. É engraçado dizer que eu sou responsável e procrastino ao mesmo tempo. Só que em algumas partes da vida, somente. Questões pessoais. Mais Porque com relação a tarefas, tu é responsável. Sim. Entendi. Arrumar o quarto também não, mas... Tu arruma o quarto? Tu é bagunçada? Bagunceira? Eu sou um pouquinho bagunçada. No final do dia, teu quarto tá uma zona. Livro pra todo lado. É? Ah, legal. Que bom. Tem um defeito, né? Descobrimos um defeito. Bom, gente, então a Sofia, gente, tá aqui, os pais dela estão ali, estamos aqui num papo maravilhoso. Ela, assim, é uma pessoa muito doce. E realmente digna dessa aprovação, né? Vai agora começar uma nova etapa da vida dela, né? Já tá arrumando as malas, ela vai amanhã ela já vai pegar o destino dela, começar a nova fase da vida dela, né? E aí, como é que tá essa expectativa? Vai morar agora mais longe dos pais, né? E vai começar uma carreira agora onde você já começa a ter um pouco mais de atitudes e mentalidade adulta, que agora é tu por ti. Não tem mais isso de leite quente na cama, tu por ti mesmo. Você já entrou na fase adulta mesmo com 16 anos, que é a faculdade, né? Como é que é isso? Como é que tá a sua expectativa? Medo, esperança? Eu tô com muito medo e eu tô muito ansiosa. Inclusive, talvez eu nem curti tanto essa aprovação, porque depois que veio a felicidade, assim, de passar, eu fiquei preocupada.
com essa questão, será que eu vou conseguir me virar sozinha? Porque aqui eu tinha apoio, de certa forma, da minha família. Tinha do próprio avô, tava curso na casa do lá. avô, né? Isso. E o curso é uma família também. É praticamente uma família, me apoiaram muito aqui. Eu me senti em casa, muito acolhida. Então, agora pensar que eu vou pra uma cidade onde eu não conheço ninguém. O bom é que minha cidade natal é perto de lá. É uma cidade nova, uma universidade, pessoas, é tudo novo pra ti. E é uma fase nova também. Dá um medo. Bate uma insegurança. Mas eu tenho uma boa notícia. Você não é a primeira, nem a última. E a maioria das pessoas que fizeram deu certo. Essa etapa que tu entrou, eu passei por isso e outras pessoas também passaram. E é uma etapa maravilhosa, eu acho que tem que curtir, sabe? Estudar muito, tentar ser ali, acho que não a melhor, perfeito ninguém é, não existe perfeição, existe excelência. E eu acho que isso está um pouco no teu DNA. Eu acho que essa questão da excelência, de ser comprometida, eu acho que está em ti. Você é muito nova, né? Mas eu acredito que sua personalidade já está bem formada. Eu costumo dizer que o sucesso deixa rastros, né? É uma frase famosa, mas ela tem dois sentidos. Ela deixa rastro de outras pessoas para que eu possa seguir, mas ela também deixa os teus rastros para que eu entenda como tu chegou lá. Então, quando eu vejo uma pessoa com 16 anos que passou para medicina, eu imagino que essa pessoa tem algumas coisas, que ela tem uma dedicação acima do normal, que ela tem também concentração, que ela tem responsabilidade, que ela tem compromisso. Porque eu não consigo obter resultados extraordinários, eu não consigo obter resultados diferentes se eu for comum, se eu for como os outros. O que me faz obter resultados que os outros não conseguem são atitudes, comportamentos, pensamentos, sentimentos que os outros não têm. Porque se tu for como todo mundo, tu vai chegar onde todo mundo chega, tu vai ser como todo mundo e nem todo mundo consegue o que você conseguiu. Quantas pessoas com 16 anos conseguem passar em medicina, mora fora longe dos pais e consegue passar? Quantas pessoas você vê falando isso? Não. Então assim, pela nossa estrada, né? Eu fui professor durante 25 anos. Durante 25 anos eu só conheci umas 4 pessoas que passou para medicina com 16 anos. Umas 4 só, entendeu? Aí com 17 já aumenta um pouco mais, devo ter conhecido umas 200. Com 18 aí já vai para 1.000, com 19 já vai para umas 2.000. Eu já aprovei mais de 10 mil pessoas em vestibulares. A nossa trajetória de cursinho, mais de 10 mil pessoas, né? Então imagina aí, você tá assim, ó, num grupo de 4 pessoas que com 16 anos passou para medicina. Então poucas pessoas conseguem isso. E eu olhando, quando me falaram que eu tinha apenas 16 anos, e tava uma expectativa louca lá do curso. Tava todo mundo falando, do zelador ao administrativo financeiro. Todo mundo falando, gente, vai sair. Eu não sei se eles te falaram. Não. Mas eles falavam todo dia pra mim, no grupo do WhatsApp, quando me viu, professor, vai sair amanhã, professor, olha, e vibrando, aí Neuda, vibrando, professor, vai sair. E eu não tava entendendo nada por causa do meu TDAH. Eles chegam aqui pra mim, eles falam comigo, eu respondo ok, pode ser, eu nem sei o que eu falei, né? Mas estava numa expectativa muito grande, né, pela tua aprovação. E é isso que me faz realmente, por isso que eu te perguntei tanto sobre algumas características tuas. A gente está falando várias questões sobre ti por conta disso, né? Mas sem querer desencorajar quem está te assistindo, mas muito mais mesmo motivar essa pessoa a obter esses talentos, vamos chamar assim de talentos, né? Porque alguém que é bagunceiro pode se tornar organizado. Alguém que é irresponsável pode se tornar responsável. É muito comum acontecer isso. A pessoa é irresponsável, de repente o pai morre, tem que tomar de conta dos negócios do pai, para de beber, para de papar e vira uma pessoa responsável. Vira um ótimo filho, começa a administrar, multiplica o patrimônio do pai. É muito comum as pessoas, quando passam por algumas situações, mudarem, né? Então, assim, que sirva, assim, como exemplo para as pessoas que estão assistindo, que não tem como a pessoa passar em medicina se ela não tiver dentro dela algumas características e se no dia a dia, na rotina dela, ela não fizer algumas coisas.
coisa. Tem pessoa que estudava lá do teu lado no UAN, ou na tua escola lá, e ela não tinha o mesmo comportamento teu, logo ela não vai atingir os mesmos resultados, não vai obter, não vai bater as metas que tu tem na tua vida. Entendeu? Não tem como essa pessoa, levando essa vida de qualquer jeito, conseguir o resultado que poucas pessoas obtêm, né? Por isso que eu tô te fazendo tanto essa pergunta, e que sirva de exemplo. A gente tá falando muito sobre isso aqui no podcast, né? E aí, como eu fiz a pergunta, né? O que tu considera assim, que foi topíssimo pra ti, né? E aí tu falou tua espiritualidade, massa. Eu já sabia que você era uma pessoa ligada, né? Já sabe teu rosto, seu rostinho de anjo, assim, né? O rostinho de anjo já tava entregando isso, né? Mas agora vamos falar um pouco também de um defeito nessa caminhada aí, né? Sim, tu sentia sono depois do almoço, era uma luta, a cama te chamando, não, tu ficava na sala de estudo o dia todo. O que assim foi teu, que tu teve que lutar com isso, assim? Qual foi teu grande inimigo, assim, que te puxava pra trás, pra longe da porta da universidade? Vem, tu não vai entrar agora não. Durante a minha caminhada no vestibular, que não foi tão longa assim, mas foi árdua. Foram longos 6 meses. Foram longos 6 meses. Pra quem tá vivendo é longo, né? Eu tive que abdicar de muita coisa durante o meu ensino médio. E durante esses 6 meses eu não saía, não ia pra festinha, só ficava praticamente o dia todo estudando. Nada de baladinha? Nada. Não fui nem pro passeio da escola, da formatura, não fui pra nada. Eu passava... No interior tem muito aquele negócio de paredão no posto. Não foi pro paredão no posto? Não fui no paredão no posto. Já sabia, eu perguntei só pra confirmar. Eu abdicava dessa... Mas teu pai é ciumento, controlador, ele deixa tu sair? Se tu falar assim, pai, eu quero ir, ele deixa? Acho que não. Eu acho que deixa. Não sei, vou perguntar agora. Ele tá ali. E aí, deixa, pai? Ele confia, ele deixa. Mas eu tive que deixar de ir pra muitos lugares, fazer muitas coisas que eu queria fazer de fato. Só que algo que sempre me motivou foi uma paixão por aprender coisas novas, entendeu? Então, estudar pra mim nunca foi um peso. Na verdade, eu gostava de aprender biologia. Eu sou fascinada como é que funciona o corpo humano. Enfim, eu acho isso muito bonito, muito lindo. Deus é perfeito. Eu acho magnífico. Então, isso foi o que me motivou, mas o que eu tive que ralar mesmo foi de deixar de ir para certos lugares que eu queria ir, deixar de fazer certas coisas que eu queria ir, encontros de família também. E isso, de muita coisa. Massa. Bora lá então. Como é que tá agora hoje? Recebeu o resultado? Já começou a comprar fogão, geladeira, procurar lugar pra morar? Como é que tá agora essa véspera aí? Ainda não comprei o fogão, mas já comprei o jaleco. Foi a primeira coisa que eu quis fazer. Jaleco estético. Mas é surreal, assim, uma sensação de alívio, de medo, de insegurança, é tudo misturado. É não saber o que vem por aí, sabe? Mas ao mesmo tempo ficar ansiosa por essa nova fase. Tá indo. Muito massa. Gente, nós tivemos aqui um bate-papo, eu e a Sofia, essa moça aqui que é maravilhosa, sabe? É um exemplo de dedicação. Ela é um pouco reservada. Ficou com vergonha? Eu fiquei. Tô com o coração na mão até agora. Deu pra perceber. Mas assim, é uma pessoa muito querida, conquistou todo o curso, como eu falei aqui agora há pouco, todo o curso, apaixonado por ela, desde o zelador até a coordenadora, a diretora, todo mundo assim, muito atento a tudo dela, né? Só elogios, e eu acredito que a aprovação ela vem por uma série de fatores, né? E eu quis deixar muito claro isso nesse bate-papo aqui. Quais foram os fatores que fizeram a Sofia passar? E eu acredito para você que assistiu até agora, eu acho que deu para perceber um pouco, né? E que sirva de confirmação para quem está nessa trajetória. Eu costumo dizer que é uma fila. Nessa fila, algumas pessoas desistem, mudam de fila e vão para outra fila. Algumas pessoas não desistem, mas param, ficam na fila da medicina.
mas não avançam. São as pessoas que vão pro cursinho todo dia só por ir e não estudam. Tem algumas pessoas que estão com dificuldade, mas estão avançando na fila. Tem pessoas que correm, né? E eu acho que tu é uma dessas ligeirinhas na fila. Eu acho que tu foi uma dessas que conseguiu imprimir um ritmo, uma intensidade suficiente para que em pouco tempo você conseguisse atingir, né? Então, assim, com esse bate-papo eu quis deixar muito claro para você que está assistindo que ela é um exemplo a ser seguido, de inspiração, tá? Não vou dar tua rede social para quem quiser te procurar, não. Eu acho que tu tem que vender uma mentoria. Eu acho que tem que vender uma mentoria pra galera que quer passar em medicina novinho, assim, poder aprender contigo um pouco, tá? Mas assim, o que eu quero deixar aqui? Muita gratidão por você ter passado pelas nossas vidas nesse tempo, né? Agradecer a Deus pela sua vida, sua família também que tá ali, né? Os pais estão orgulhosos, né? Eu tenho 2 bebês, né? Eu tenho uma de 2, na verdade eu tenho 4 filhos, né? Mas eu tenho 2 meninas, uma de 2 e uma de 7, né? Eu tô sonhando com esse dia. Eu não quero, eu tenho um pesadelo, que é o dia que elas vão me apresentar o namorado. Mas eu tenho o dia, né, que elas vão chegar e falar, passei, né? Eu já disse para todos os meus filhos, todos têm que ser médico e pastor. Ah, mas eu quero ser cantor. Ótimo, então vai ser pastor, médico e cantor. Aí a outra, mas eu quero ser arquiteta. Vai ser pastora, médica e arquiteta, né? Eu brinco com eles, né? Então eu sonho com esse dia. É uma vitória, é uma conquista. Você tem que celebrar. Eu acho que tu ainda não caiu na real. Eu acho que tu ainda não entendeu a dimensão da tua vitória, da tua conquista. Foi algo realmente grandioso, glorioso. E eu acredito que isso é só o começo. Eu acredito que você ainda tem muitas conquistas, muitas vitórias ainda pela frente, tão nova, tá? Mas já tem esse caráter vencedor, tá bom? O caráter vencedor é de quem não aceita perder. E tu já falou que tu nem foi pro passeio pra escola. Provavelmente você fez uma decisão. Eu não vou pro passeio porque eu não quero perder. Não quero perder alguma coisa, algum compromisso, alguma prova que você tinha que estudar. Então você tem o perfil de vencedor, por isso que você venceu, tá? É o teu caráter é de vencedor. Você não nasceu para perder, você não aceita perder, né? Não necessariamente você é competitivo, mas consigo mesmo você não permite isso, né? Então, assim, minha admiração, eu digo isso para poucas pessoas mesmo eu digo isso. Eu só digo para quando eu vejo que a pessoa é realmente esforçada e interessada. Ah, é um gênio, eu não digo que admiro nenhum gênio. Eu admiro pessoas esforçadas, pessoas dedicadas, pessoas que são capazes de abrir mão realmente, que fazem um esforço, que saem da casa do pai, da mãe, abrem mão do conforto e tudo mais, para ir comer na marmita, comer na Tupperware, esquentado no micro-ondas lá do Cursuan, né? E conseguem, não desistem. Você teve motivos para desistir, bate a depressão, bate a ansiedade, bate a angústia, bate a tristeza, né? Antes você ia na missa todo domingo, agora você não consegue mais ir na missa todo domingo. Tem domingo que tem simulado, não é perto, você morava perto da igreja, agora não é. Tinha o pai, tinha a mãe, tinha tudo, né? Então realmente sua vida mudou e agora vai mudar um pouco mais, né? E eu acho que só vai entender mesmo o que aconteceu quando você estiver já recebendo tua primeira prova lá da faculdade. No dia que teu professor te entregar assim, toma sua nota, aí tu vai entender a dimensão. Cara, eu tô fazendo medicina. Eu realmente vou ser médico, eu tô aqui, eu consegui. Aí vai passar um filme de tudo que tu viveu, desde o maternal, de tudo. Tu fazendo crisma, como tu falou, tu indo no aniversário, tu soprando a velhinha, tu não indo pro passeio, tua amiga que foi dormir na tua casa e vocês conversaram sobre isso. Aí sim, vai passar um filme e tu vai entender a dimensão da tua vitória, porque eu acho que tu não entendeu, não. Parece que tu só fez uma prova de matemática, prova bimestral, parece que só passou de ano. Realmente. Nunca caiu minha ficha até agora. Pra mim, isso tudo tá sendo surreal. É um sonho, algo que eu só imaginava, sabe? Durante o terceiro ano. Ai, se eu passar agora. Mas eu nunca pensei que isso poderia realmente se tornar realidade. Então, sou muito grata a Deus, em primeiro lugar, ao Cursuan, por me acolher tão bem, aos meus pais, principalmente. Mas... Então pronto, vamos encerrar agora. Só que antes de encerrar,
Eu vou pedir que você olhe para aquela câmera e deixe uma mensagem. Deixe uma mensagem de inspiração, de motivação, um conselho para quem está passando pela mesma situação, está pensando em desistir, independente da idade. Eu já vi várias pessoas que, com 30 anos, depois de se formar em outro curso, depois de ter 2 filhos, e começa a bater forte lá dentro no coração mesmo a necessidade de realizar um sonho que já teve um dia, que até os 16 anos sonhou e de repente por algum motivo teve que parar. E sonho não tem idade, sonho não tem prazo de validade, sonho não tem prescrição. Na verdade, a maioria dos sonhos a gente sonha quando criança. Você falou que quando você era criança você sonhava isso, sonhava aquilo, né? Então com 10 anos você não podia realizar o sonho, tu foi aqui agora, né? Só agora com 16 anos tu pode passar, com 10 anos tu não pode passar em medicina. Então a maioria dos sonhos são para serem realizados depois, não são para serem realizados ali imediatamente, né? Tem muitas pessoas com 30 anos que abandonaram, mas tem uma vozinha lá dentro que nunca deixou de gritar, né? Então, assim, eu quero que você deixe um conselho ali, olhando para a câmera, uma mensagem de motivação, de inspiração. Pois não desistam, vai dar tudo certo. Deus sempre honra os seus. Se esse é seu sonho, se esse é seu objetivo, você vai conseguir alcançar, é só se esforçar, vai dar tudo certo. É isso aí, galera. Então, tivemos aqui mais um podcast One Day com essa pessoa maravilhosa, futura médica, que nós estaremos todos aqui. Ela vai e a gente fica. E nós vamos estar acompanhando, mesmo de longe, às vezes perto, a carreira dela, a trajetória dela. Porque uma vez o One, sempre o One. Já é da família One, nunca vai deixar de ser da família One. Nós vamos estar aqui torcendo por ela, aplaudindo cada vitória, cada conquista. Quando ela concluir o curso e ela for aprovada na residência, tudo a gente vai estar acompanhando. As redes sociais estão aí para aproximar a gente. E a gente vai estar aqui aplaudindo cada conquista sua, cada vitória, né? Então, no dia que passar lá na prova de residência, manda uma mensagem, liga. Quando tiver aqui, aparece também. Quando tiver por aqui pro São Luís, porque uma vez One, sempre o One. Como você falou, é uma família mesmo, né? Então, parabéns mais uma vez. E esse foi mais um episódio do podcast One Day. Porque se você quer passar, nós queremos te aprovar. Vem pro One. Vem pro ano. O que passa pela cabeça agora com essa grande conquista? Só gratidão a Deus, em primeiro lugar. E assim, a gente está muito realizado, muito feliz. A gente sempre soube assim, do potencial dela, a gente sempre procurou, tanto eu quanto o pai dela, procurando dar suporte, né, que ela precisava. E ela, eu quero dizer que ela já nasceu pronta. Entendeu? Então, assim, nós somos secundários na vida dela, só assim o alicerce, porque ela sempre foi responsável dos estudos, né? E ela foi para a escola aos 3 anos de idade, né? Na verdade, a gente entrou em contato com a diretora, né, e perguntou se poderia colocar ela para estudar, porque tem aquela lei que você só pode entrar em um determinado ano, né? E aí a diretora falou assim, mas eu acho ela tão pequenininha, e ela muito entusiasmada e queria, porque queria. E ela disse, a gente faz uma experiência, se ela vai se adaptar e tudo. E aí eu me lembro que eu fui deixar ela na escola, e eu saí de lá chorando, e ela deu tchau pra mim, tchau, mamãe. E foi muito interessante isso. Então, depois de 15 dias eu voltei, né, e perguntei, diretora, ela está acompanhando, está dando certo? Não, nem se preocupe, ela já se encontrou aqui, pode deixar que ela dá conta. Aí foi, esse aí foi o início. Sempre foi assim? Sempre. E... Tinha que mandar ela estudar? Não, muito pelo contrário. Ela sempre foi muito responsável, né? Ela sabia que tinha que estudar. O que pegava muito lá em casa às vezes era, por exemplo, ela não entendia uma determinada questão e eu ou o pai dela, a gente ia querer ensinar do nosso jeito, né? E ela, mãe, não é assim que o professor ensinou. Você tá fazendo errado. Aí eu disse assim, então como é que o professor ensinou? Aí ela só, o professor disse que faz assim, assim, assim. E, na verdade, ela mesma respondia, entendeu? Ela mesmo tirava as dúvidas dela. É muito interessante.
É interessante mesmo. Eu tô, assim, na verdade, eu tô muito curioso para saber mais, né? Porque ela é mais reservada, né? Ela, Também sou. ela responde ali com poucas palavras, mas eu tinha vontade de saber mais sobre essa coisa dela, sobre essa trajetória dela até lá, né? Até Fortaleza dos Nogueiras, porque, como ela falou, ela estudou em escola pública e em escola particular, né? E ela teve que compensar. Eu fico me perguntando assim, ou ela é gênio, ou ela é gênio, ou ela é muito estudiosa, né? Porque ela veio para o cursinho, o nosso curso, particularmente falando, né? Ele tem um nível muito bom. Ele tem um nível muito bom. Todos os anos a gente aprova dezenas em medicina pública, né? Particular dá mais de 100. Todos os anos a gente aprova mais de 100 em particular. Mas pública é um pouco mais difícil, a gente aprova dezenas aí, umas 40, né? Por ano. Então, assim, imagina o tanto de pessoas que eu já aprovei e o tanto de comportamentos que eu já vi. Né? Assim, todo mundo que passa para a medicina, ela tem ali uma série de adjetivos, né? Seja pessoal, seja comportamental. E sobre isso, sim, ela não falou muito, deixou muito vago, assim, ela não... Agora Ou então, pronto, é isso mesmo que eu tô curioso. na verdade, Sofia sempre foi muito responsável, né? Muito responsável nos estudos, e ela sempre gostou de competir, né? Com relação assim, às notas. Eu como mãe, né? Eu tô falando do minha forma de olhar ela, né? E ela também, ela é muito perfeccionista, né? Se vai fazer um trabalho, ela não quer fazer qualquer trabalho de qualquer jeito. Ela se empenha, ela pesquisa, ela procura dar o melhor nela. Então, a marca registrada dela é esse empenho, sabe? Assim, ela gosta de fazer as coisas bem feitas. E muitas vezes, até por ser perfeccionista demais, às vezes dá até... Por exemplo, eu falo assim, minha filha, você tem inúmeras qualidades, mas às vezes ela foca num defeitinho, sabe? Então, assim, eu sempre procuro mostrar pra ela assim, não, minha filha, foca nas suas qualidades, foca no que você é, na pessoa que você é, e ninguém é perfeito. Acaba que isso pode trazer uma ansiedade, né? Pode trazer uma tristeza, uma angústia, uma falha, uma decepção. Né? Não é saudável alimentar isso. Inclusive, às vezes ela me ligava, mãe, o professor tá dando um conteúdo aqui no curso 1 ano, eu não tô entendendo nada, eu espero que mãe, mas eu vou atrapalhar a aula, minha filha. Então, quando o professor sair, peça, fala com o professor, não estou entendendo isso, eu tenho certeza que ele vai ensinar, mas não fique com essa dúvida, não leve para casa. Né? E graças a Deus ela... Essa dúvida, quando fica aqui dentro da barriga, ela fala, fica aqui revirando, né? Então, engolir a dúvida ela realmente não faz bem, né? E agora, como é que estão os preparativos? Para levar ela lá pro Tocantins, é isso? É Araguaína. Na verdade, como nós moramos em Fortaleza dos Nogueiras, fica mais próximo do que em São Luís, né? Então, a questão de logística fica mais fácil para dar um apoio para ela, um suporte. Já tem pessoas de Fortaleza dos Nogueiras que moram lá e fazem medicina. Bom. Nessa faculdade de Tocantins. Pessoas ligadas a vocês. Sim. A cidade é muito pequena, então, de certa forma, Todo mundo se conhece. E aí, nesse primeiro momento, a gente vai fazer a inscrição, estamos vendo locais para ela ficar, e entreguei nas mãos de Deus, que é o principal, né? Deus já está no controle, com certeza que vai dar. Eu até falei para ela que agora ela entra na fase adulta, que é ela por ela. Né, as escolhas dela, quem assume as consequências é ela, né? E eu acho que vocês confiam nela, ela tem um perfil muito responsável, muito maduro, né? Eu acho assim que vocês como pais estão com a expressão que eu acho que tipo assim, de alma lavada. De alma lavada. Até aqui é o que todo pai se sente obrigado a fazer. Todo pai se sente obrigado a dar uma boa condição para que ele conquiste essa primeira etapa. Porque depois da faculdade, se ele vai ou se ele não vai para aula, já é problema dele. Se ele larga o curso, é problema dele.
né? Mas a escola não. A escola ainda vai lá e acorda, o café da manhã tem que estar pronto. Na faculdade não, tu faz teu café, né? Já tem mais disso, né? Então assim, eu acredito que vocês estão com essa sensação. Eu acredito, né? Eu me colocando, eu tenho 4 filhos. Minha esposa está grávida do 5º filho agora. Eu acho que eu ainda tenho mais 5 ainda. Eu acho que eu vou ficar com. Vou ter 10 filhos. Eu amo criança, eu amo vidas mesmo. Então, assim, me fala um pouco sobre essa questão. Assim, tá de alma lavada, sai um peso, assim, uma responsabilidade, tipo assim, pronto. Meu compromisso com ela tá cumprido. Como é que é essa sensação agora, assim? O que passa pela cabeça, né? Outra coisa, eu acho que também não caiu a nossa ficha ainda, entendeu? Acho que só vai cair quando... Mas tá naquela sessão, vai ou fica? Vai, com certeza vai. Na verdade, a gente cria os filhos pra vida, né? Mas tem pai, mãe que cria pra, né? Não, eu quero minha bonequinha pra mim, né? Mas tem pai, não, vou ensinar características, habilidades para que possa se virar, né? Vocês mudaram ela cedo também, então eu acredito no perfil de vocês. Desde cedo ela já veio morar aqui, né? Antes da faculdade. Então realmente não caiu a ficha ainda não processaram isso. Mas, inclusive, ela não queria fazer esse vestibular, acredito. Porque ela disse que não estava ainda preparada. Que ela estava focando no Enem e queria fazer só o Enem. É o pontinho que ela foca, né? Pois é. E aí eu falei assim, não, você vai adquirir experiência, por mais que você não passe, mas você vai ganhar experiência. E aí ela foi, mas ela acredito que ela não queria fazer. Eu mandei embora também. Fez a prova sem querer. Fez a prova de qualquer jeito lá. Torcendo pra caneta falhar. Tô brincando, mas não estava nos meus planos. Foi minha mãe que disse pra fazer a prova. Eu disse, mãe, eu não quero ir, não tô preparada, eu só me frustrar. Ela não vai, você vai fazer. E no começo da prova, eu fiquei até animada porque eu estava acertando as questões. Só que quando eu fiz o tempo da redação, eu fiquei desesperada. Deu tudo errado na redação, então eu comecei a até desistir da prova. Só que, como eu ter desistido da prova, eu fiz a prova na parte da tarde. Por isso eu fiz. E aí foi 77 de 80. Eu só dei 3 questões, falou pra mim o pai dela, né? Peraí, um detalhe. Ela fez 77 de 80 questões. Só isso. É pra ter muito orgulho, né? Ela Pra fechar o mês, o pai torce pro Flamengo? Pra fechar o mês, o Flamengo ganha o Mundial e a filha passa em medicina, pronto, meu amigo. Aí é o mês. Olha, eu tô surpreso, tá? Não tem por que eu bancar uma falsidade aqui, não tem por isso. Não tem por que isso. Mas eu realmente tô surpreso. 16 anos, saiu de casa cedo. Saiu de casa com 15 anos, praticamente. Pra estudar fora. Primeiro vestibular. Faz 77 de 80. Estudou boa parte da vida em escola particular. Escola pública do interior. Não, eu realmente estou surpreso. É um motivo de muito orgulho mesmo. Porque assim, nós temos 15 anos de pré-vestibular e eu sou professor há 25. Eu já vi muita gente passar. Muita gente passar mesmo. Muita gente passar. O curso hoje já aprovou mais de 10 mil pessoas. 10 mil aprovações. Né? Não por conta da quantidade de alunos, é porque muitos alunos nos relatam que passam em 5 vestibulares. Tem gente que para passar em medicina passa em 10 vestibulares. Esse ano nós tivemos uma aluna que passou em 9 vestibulares de medicina. 9 vestibulares de medicina. Só que antes dela passar em 9 vestibulares de medicina, ela passou em primeiro lugar em odonto, ela passou em primeiro lugar em direito, passou em primeiro lugar em psicologia, passou em primeiro lugar em um monte de lugar. E assim, como é Enem, ela pode jogar em outros lugares, então assim, essa pessoa passou em 8 vestibulares em um ano. Porque ela fez 2 SISUs e jogou lá, né? E jogou em particular, e jogou em São Paulo, no Rio, foi colecionando. A Vitória Brusac, que passou em 9 medicinas esse ano, ela passou 5 anos com a gente. Ela tinha tudo para ter desistido. Ela passou 5 anos com a gente. Ela passou em mais de 30 vestibulares, se for contar tudo, né? Então assim, a gente realmente
conhece estudante, a gente entende de educação mesmo, né? E o que a gente vê? A gente vê que a Sofia ela tem um diferencial. Ela tem um negócio aí, herdou alguma coisa do pai, herdou alguma coisa da mãe, mas também herdou coisa de Deus aí. Tem coisa de Deus aí que Deus coloca também, que também é sobrenatural, né? A maturidade dela, a dedicação dela, o comprometimento que ela tem é muito incomum, né? Eu tenho um filho de 11 anos que é muito comprometido também. Eu faço de tudo para não estragar ele, porque é dele. Ele é muito responsável, ele é muito comprometido. Ele fez um simulado agora, ele está no 6º ano, tem 11 anos. De 50 questões de simulado, ele fez 49. Ele foi o número 1 da escola, o simulado dele. Eu tô lutando para não estragar, porque todo dia eu chego em casa, ele tá lá ajudando, eu mando ele jogar bola, porque ele não quer jogar bola. E eu vai estudar, ou então ele passa o dia no sofá assistindo YouTube e ele assiste só coisas, documentários, física, cosmofísica, e eu falo assim, levanta do sofá, travesseiro, tu tá um travesseiro aí, né? Vai fazer vai jogar bola, né? Aí às vezes eu ligo pra ele, ó, 4 horas, aí eles têm babá, né? Todos os filhos lá têm a babá, né? Aí eu falo, ó, 5 horas da tarde eu não quero nenhum filho aqui, eu quero paz e silêncio na minha vida. Não, é porque eles são estudiosos, né? Mas esse é muito estudioso. Ouvindo ela falar, vendo esse depoimento, eu fico vendo assim, o tanto que meu filho é especial, o tanto que meu filho é dedicado em tudo que ele faz, ele não faz nada mal feito. Ele com 1 ano de idade, eu disse, 1 ano não, 1 ano e meio eu acho, quando ele começou a ter consciência, eu proibi ele assistir Peppa Pig. E ele nunca mais assistiu Peppa Pig na vida, né? Com 5 anos ele sabia toda a vida do Michael Jackson. E eu proibi ele de assistir Michael Jackson, que estava demais, estava exagerado. E ele tem uma característica muito interessante. Ele assiste um filme, quando termina o filme ele vai descobrir tudo do filme. Ele vai nos bastidores, ele pesquisa a vida do diretor, do ator, tudo, roteiro. E aí eu assisti com ele Poderoso Chefão, que é uma trilogia, são 3 filmes de 3 horas, pra mim é o maior filme da história. Ele foi atrás, leu o livro, Poderoso Chefão, com 11 anos, assistiu as cenas que foram cortadas, dá mais de 10 horas de cena, ele descobriu isso, não sei como. E resultado, ele sabe mais do filme do que eu. É dele isso, ele é autodidata, né? Então, ouvindo a Sofia falar, eu fiquei, não é que foi comparando, mas eu fiz analogia. Ela não é que ela seja igual, mas ela tem características também extraordinárias, extra comuns, ela tem um comportamento diferenciado. Porque se a gente for parar para pensar, comparado com outras pessoas que estudam em grandes escolas do Brasil, tem escolas aqui no Brasil que a mensalidade é 15 mil reais. Aqui em São Luís, aqui em Teresina tem escola que a mensalidade é 6 mil reais, né? E os alunos lá não vão passar para medicina como a Sofia passou. Então não está relacionado a coisa externa. É interno. Isso é dela, né? Assim, eu queria passar um dia assim filmando ela, assim, fazendo um vlog, filmando ela pra entender o que essa menina tem de extra comum, como eu falei do meu filho, né? É dele. Ele é esse CDFzinho aí, ambulante, né? Ele já sabe todos os livros da Bíblia ali, ele tá lendo a Bíblia, ele toca chofar, ele é diferente, né? Eu acredito que a Sofia, do mesmo jeito que eu falo do meu filho com muito orgulho, que vocês sempre falaram dela com muito orgulho, né? Assim, tenho certeza que isso aí não foi uma coincidência, não foi um por acaso. 77 de 80 com 16 anos. Aí, eu queria só contar. Eu tenho na cabeça o contexto, mas eu me lembrei disso, né? Porque o nome dela foi ela que escolheu, o próprio nome. Quando eu engravidei, e aí eu soube que era uma menina, eu sempre gostei desse nome Sofia, que significa sabedoria, né? Só que aí outra pessoa, nosso marido também engravidou de uma menina e colocou o nome, né? Ana Sofia. Então eu fiquei naquela dúvida. E eu sempre queria Ana Sofia, porque meu nome é Ana Patrícia. Então eu disse, não, Ana Sofia. E aí, quando ela colocou, né, a pessoa, eu fiquei assim, não, vou ver se eu fazer outro nome. E aí, eu fiquei entre Ana Jéssica, não sei se eu não é bonitinho. Mas enfim, eu fui assistir um filme, 7 anos no Tibete, um Brad Pitt, assistindo em casa, né, barriguinho lá grande. E quando o Brad Pitt foi conhecer o Buda, né, e aí eles foram explicar o nome do Buda, o que é que significava aquele nome grande, né, enorme. E aí, quando chegou nessa parte que o significado do Buda era um oceano de sabedoria, ela mexeu pela primeira vez na minha barriga.
Aí eu captei, eu disse, não, tá bom, minha filha. Aí eu já entendi, vai ser Ana Sofia e a capitã. Muito massa. E Ana é cheia da graça de Deus. Fala assim, cheio de graça. Não é cheio de graça. É cheio da graça de Deus. E Sofia, todo mundo fala também, é sabedoria, mas é sabedoria de Deus. Na verdade, o significado profundo de Sofia é mente de Deus. É mais profundo do que sabedoria, do que conhecimento. Porque eu posso conhecer Deus lendo a Bíblia. Eu posso, lendo a Bíblia, eu entendo Deus. Estudando biologia, falou que gosta da biologia, eu conheço Deus estudando a biologia. Mas Sofia não é a sabedoria que eu desenvolvo estudando, sabe? Sofia é a sabedoria genuína. É a mente de Deus mesmo. Não é o que eu entendo de Deus. É realmente o que tem dentro da cabeça de Deus. Então você é cheia da graça, é cheia da sabedoria também. É um nome muito abençoado. É um nome muito abençoado. Então é isso, gente. Eu tô aqui, eu poderia ficar mais 2 horas aqui, porque realmente tá um episódio que eu tô com muito prazer em fazer, mas a gente tem que ir agora. Como é o nome da instituição? A gente tem que ir para a base missionária, que a gente vai distribuir umas cestas básicas, que foi a escolha de Sofia. Sofia pediu que ela queria ser grata a Deus. Deixa eu tirar esse copo aqui da frente. Ela queria manifestar a gratidão a Deus fazendo essa caridade, essa ação de amor, né? Então nós vamos sair daqui agora. Vamos lá pro curso, pegar mais uma galera, vamos colocar as coisas dentro do carro e a gente vai agora fazer essa doação na base missionária.